passo, então, para o Daniel Amado. Daniel é gestor de políticas e projetos, práticas integrativas. Ele é conteudista do projeto Pix na Pauta, membro da Rede Pix Brasil e do GT Racionalidade Médicas da Abrasco. Boa tarde a todos, né? Primeiro dizer que é um prazer estar nesse evento, né? Tanto tempo assim que a gente não se vê olho no olho, né? Não pega nas pessoas, não abraça, né? E eu acho que isso é uma oportunidade, né, de a gente se reencontrar e firmar laços, né, reafirmar compromissos. Então, assim, agradeço demais, né, a Fiocruz pela construção desse evento e de todos que participaram, né, intensamente nessa construção, né, a Rede Pix, a OPAS, a Fátima Nabrasco. Então, assim, eu acho que é fundamental. Eu acho que é um movimento muito importante, né, de reconhecimento, né, da Madel como alguém que plantou uma sementinha e tantos frutos que a gente tem, né, a partir disso aqui, né. Então, alguns pontos assim do evento. E aí eu queria, para começar a minha fala, assim, trazer um pouco da filosofia chinesa, né, que eles falam que o 1 gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera o 5 e o 5 gera as 10 mil coisas, né. E aí quando a gente vai olhar as 10 mil coisas, parece que é tudo muito complicado e assim, a gente não sabe por onde começar, o que a gente tem que fazer para melhorar tantas coisas, né? Então, uma certa analogia aí com os ODS, são tantos indicadores, né? Mas que são importantes a gente olhar, mas quando a gente vai nessa filosofia de tentando achar uma raiz, né, de algumas coisas, na minha percepção, e é uma percepção, né, pessoal, a gente tem um ponto fundamental, né, que é a exploração, né, da natureza pelo ser humano e a exploração do ser humano pelo ser humano. Né? Então, enquanto a gente tiver essa estruturação social da exploração, né, a gente não vai ter uma harmonia com a natureza, a gente não vai ter uma sustentabilidade do meio ambiente, dos biomas, da economia. Né? Enquanto a gente tiver pessoas explorando pessoas, a gente não vai ter igualdade de gênero, né, que está lá nos ODS, a gente não vai ter, né, uma igualdade socioeconômica, né, a gente não vai ter um desenvolvimento sustentável porque a gente tem uma sociedade baseada na exploração. Né? Então, enquanto os brancos estiverem explorando os negros, enquanto os homens estiverem explorando as mulheres, né, enquanto um grupo de pessoas explora outros, se tornando ricos a partir da miséria das pessoas, a gente não tem uma forma de construir uma sociedade. Então, isso é um núcleo central que a gente tem que pensar. Então, qual é a raiz, né, da mudança? Né? É a colaboração, né? É a relação. Né? O ser humano ele tem que se relacionar com a natureza e não explorar a natureza. O ser humano tem que se relacionar com o outro e não explorar o outro, né? E isso no campo da saúde se traduz muito nas práticas integrativas, né? As práticas integrativas não são um conjunto de práticas que são um apêndice ali dentro da política, né, de saúde, né? Mas elas são uma ressignificação das relações do profissional, das pessoas, primeiro consigo mesmo, né? Então essa reconexão consigo mesmo, e depois uma reconexão de como ele entende o outro, como ele observa o outro, dos olhares, né, que ele faz, né, que a gente chama de integral, holístico, né, mas é justamente passar a olhar o outro, né, e numa relação dialógica, não uma relação intervencionista, né, que a gente tem muito na nossa prática de exploração também, né, onde o corpo do outro, né, eu sou dono do corpo do outro, eu decido o que eu tenho que fazer no corpo do outro, eu decido a terapêutica, né? Então isso tudo é um reflexo, né, dessas relações, e as práticas integrativas vão justamente resgatar, né, essa relação no cuidado, né? Resgatar a relação no processo de cura, né? E resgatar a relação do indivíduo, né, com a natureza também, né? Então as práticas integrativas elas se expressam muito nisso, né? Então o papel dela
não é ser mais, né, um penduricalho de práticas, né, que está ali como oferta dentro do Sistema Único de Saúde. Mas a partir do momento que ele questiona essa relação, né, do sistema, né, de como ele cuida das pessoas e de como os profissionais cuidam das pessoas, ele coloca em xeque essa relação, né, que a gente construiu de poder medicalizante, né, colonizante que a gente tem da saúde em relação às pessoas, né? Então ele ressignifica essa relação. E no outro campo, né, as práticas integrativas enquanto uma política de saúde que fala do campo dos profissionais de saúde, eles estão nesse campo. Mas a gente tem uma outra política irmã que ela é fundamental, que é a política de educação popular em saúde, que vai falar dos saberes populares, né, de cuidado, que tem essa relação do cuidado da população pela própria população, sem passar por esse cuidado hierárquico dos profissionais de saúde. Então, é uma política fundamental de ganho de autonomia. E a política de educação popular vai falar dessa relação também, dialógica, a partir de Paulo Freire, dizer assim, nós, comunidade, nós, população, nós temos o nosso conhecimento e o nosso valor, né? Então essas políticas juntas, né, uma a partir do diálogo dos profissionais de saúde, outra a partir, né, do ator social que é a própria comunidade, eles ressignificam essa relação de poder, essa relação de exploração do ser humano pelo ser humano, né, que a gente está vendo só piorando. Né? O Sistema Único de Saúde, ele é uma vitória, né, da reforma sanitária que vem lá, né, dos direitos fundamentais do ser humano, onde entende que a saúde é fundamental, né, é algo que a gente não pode abrir mão. Né? Então a saúde é um direito fundamental do ser humano e a gente não pode abrir mão disso, né? Só que hoje a gente vem cada vez, né, entendendo, enquanto sociedade, né, não enquanto pessoas, né, a saúde como um mercado a ser explorado, né? Então é um reflexo daquilo que eu falei lá atrás, né? Então eu entendo que as práticas integrativas, os saberes populares, os saberes, né, dos povos tradicionais são um resgate dessa relação dialógica entre as pessoas e dialógica com o meio ambiente, seja urbano, seja da natureza, seja de como a gente lidar com tudo isso. Então, né, isso se extrapola, né? Então, eu não posso pensar numa saúde integral, né, se eu não penso na qualidade da água que eu bebo, se eu não penso, né, na qualidade do ar que eu respiro, do alimento que eu como, se eu não penso nas relações, né, interpessoais. A gente está até, né, conversando dessas questões institucionais e hierárquicas, de como um chefe, por exemplo, que você pode ter, ele é mais adoecedor, né, alguém que está ali, né, numa relação, né, de assédio, por exemplo, ele é muito mais adoecedor do que todos os outros fatores, né, genéticos, né, se você fuma, não fuma, se você faz atividade física, você está sedentário, né, você ter alguém numa relação, né, institucional, né, destruidora entre as pessoas, isso tem um impacto na saúde absurdo, né? Então, e aí as práticas trazem ferramentas para você pensar sobre isso, né? Quando eu saio das relações apenas clínicas e eu vou pensando na promoção da saúde, quando eu vou pensar, né, no Tai Chi Chuan, na meditação, no yoga, quando eu vou pensar numa terapia comunitária para entender as relações sociais, quando eu vou pensar na constelação familiar para entender essas relações dentro da nossa própria família, né? Então são outros aspectos que a gente traz, né, para o cuidado, para lidar com essa complexidade do ser humano, né? E as práticas integrativas não estão deslocadas desse entendimento e dessa relação com o meio, né? Então, por isso que ela faz essa conexão, né, com os saberes tradicionais, com os saberes populares, nessa mudança de paradigma, né? Então, eu acho que é um pouco desses aspectos de como ele se traduz e como as práticas integrativas, elas passam a extrapolar o campo da saúde. Então a gente vê as pessoas dentro
da agroecologia, por exemplo, discutindo práticas integrativas, discutindo um uso, né, mais sustentável do meio ambiente, dessas relações. A gente vê isso indo para o lado da economia, indo para o lado da urbanização, indo para um campo infinito, né, de organização social, porque ela justamente representa essa mudança de paradigma, né, de sair de uma relação de exploração para uma relação, né, dialógica de contato, né? Então era um pouco isso, essa visão que eu queria trazer, né, da política, e até, né, eu estava conversando com o Valcler, né, eu não tenho dúvida, né, de que os próximos 15 anos, né, do mesmo jeito que a política tem 16, né, vamos arredondar para 15, nos próximos 15 anos a gente vai mudar muito, né, o sistema de saúde e a oferta de práticas integrativas. Isso está dado, né? A briga nossa não é se vai ter prática integrativa no sistema ou não, é como ela vai estar organizada e quem vai ter acesso, né? Se a população que mais precisa vai ter acesso a essas práticas integrativas, né? Então, obrigado, gente. Né? Não vou me estender aqui porque a gente já está... Bom, você foi cirúrgico, Daniel, no tempo.